Olá, querido, com alegria que voltamos ao nosso devocional de hoje. Hoje, conselhos práticos na criação de filhos. Se você tem filhos ou conhece alguém que tem filhos, esse vídeo vai edificar e encorajar você. Fique comigo até o final. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. O texto que nós escolhemos é Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer ou crescer, não se desviará dele. O verbo ensinar ou instruir aqui no texto indica que os pais têm uma responsabilidade que é a principal: discipular seus filhos no caminho de Deus. Esse discipulado precisa ser exemplo de vida. Os filhos refletem a imagem dos pais, isso é inevitável. Os filhos são muito parecidos com os pais. Quando você vê uma criança, você pode ter o perfil dos pais se ela estiver próximo deles. Eu quero deixar para você três recado importante. Primeiro, preciso falar para você da nossa nova loja, a loja online. Nós temos agora uma parceria com a loja da Reserva e no primeiro link, no primeiro comentário vai ficar fixado aqui o link no qual você pode entrar e conhecer nossa loja. Você pode presentear alguém, você pode comprar para trocar seu guarda-roupa. São camisetas muito bonitas e de muito bom gosto, de qualidade. Você vai adorar. Depois visite nossa loja e divulgue, ajudando a gente a anunciar essa loja, porque ela vai ajudar e fortalecer o ministério do Palavra de Esperança. Segunda coisa, você precisa se inscrever, você precisa se tornar membro, porque é uma outra maneira de você apoiar o nosso ministério. Quando você se inscreve e se torna membro, você tem privilégios e você também apoia de maneira direta o nosso ministério. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu tenho recebido esta semana alguns testemunhos muito bonitos de pessoas que ouviram nosso devocional, acompanharam nossos estudos bíblicos e estão sendo edificados, encorajados e fortalecidos. Ontem mesmo recebi um testemunho de uma pessoa que é membro aqui no canal e ela compartilhou o vídeo de ontem com uma pessoa e ela escreveu para ela: eu precisava ouvir esta palavra. Hoje você também pode ser bênção na vida de alguém. Portanto, nos ajude a avançarmos com o canal Palavra de Esperança. Eu quero te dar 6 conselhos práticos sobre a responsabilidade e o privilégio de você educar e instruir a criança no caminho de Deus. Esse versículo que nós estamos usando como base, ele nos mostra a importância de ensinarmos desde pequenos sobre o caminho de Deus, a vontade de Deus para nossos filhos. Criar filhos não é apenas prover para suas necessidades físicas, alimentá-los espiritualmente também é um dever. Ensinar aqui, o verbo ensinar, instruir, está apontando para o discipulado, vida na vida. Você precisa ser exemplo para o seu filho, para que ele possa viver de acordo com princípios bíblicos que o versículo ensina. Primeiro conselho prático: ensine pelo exemplo. A criança aprende muito observando o nosso comportamento e aqueles que estão próximos dela. Um cuidador, um avô, uma avó, o pai, a mãe, a tia. Nós vamos ajudar, levar esta criança para o caminho que ela deve andar, ou vamos dificultar esse caminho que é o caminho que ela deve ser instruída. Então, mostre na prática, mostre com a sua vida. Quando você falar, fale a verdade. Quando você errar, fala que errou. Quando precisar pedir perdão, peça perdão. O seu filho vai te honrar e vai te amar muito mais quando ele perceber que você também tem limitações e que você precisa e quer melhorar. Viva os valores que você ensina. Não fale algo que você não vive. Isso é muito prejudicial para a criança. Primeiro conselho, seja exemplo. Segundo conselho, tempo com Deus. Para que seu filho entenda a importância de ter tempo com Deus diariamente, você precisa ser exemplo para ele nisso. Reservando tempo com Deus, de preferência que você compre uma Bíblia, se ele é pequeno, uma Bíblia infantil.
onde ele possa ouvir as histórias bíblicas. Conte histórias bíblicas para os seus filhos, eles vão memorizar essas histórias, eles vão aprender a orar. Conte a história dos heróis da fé. Tem muito material que pode ajudar, mas dedique tempo, priorize isso na sua agenda, um tempo para estar com seu filho, ele, você e Deus. E aí ele vai aprender esse exemplo olhando para a sua vida. Terceiro conselho, respeito e obediência. Mostre para o seu filho os valores de respeitar as autoridades, de ser obediente às leis. Encoraje ele a obedecer regras, a honrar pessoas mais velhas. Isso se aprende desde pequeno. Explique porquê de cada situação. Explique quem são as autoridades na vida dele e as autoridades na sua vida, para que ele aprenda a obedecer e a respeitar. Você é diretamente responsável por isso. Quarto conselho, desenvolva o caráter cristão no seu filho. Desenvolver o caráter cristão envolve valores como honestidade, compaixão, humildade. Se você for soberbo, seu filho, sua filha vai imitar você. Se você for orgulhoso, se você for avarento, se você for egoísta, o seu filho vai aprender com o seu comportamento. Compartilhe com ele exemplos bíblicos de pessoas que foram humildes, pessoas que foram honestas, pessoas que tiveram compaixão. Jesus é um exemplo maravilhoso de compaixão. Conte as histórias de Jesus para ele. Ele vai aprender e vai impregnar isso na mente dele. Ele vai guardar esses valores. Quinto conselho que eu te dou, ajude-o na comunidade e serviço. Mostre para ele a importância de servir os outros, de estar envolvido numa comunidade cristã e ensine ele a usar os seus dons e talentos. Dons ele vai aprender ao longo do tempo da caminhada espiritual, mas os talentos já estão nele. Observe, quando o versículo diz ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, envolve perceber a personalidade do seu filho. Filhos são diferentes, não há filhos iguais. Então, qual é a tendência de seu filho? Você precisa perceber isso. Quais os talentos, quais as inclinações que ele tem, para que área? Você precisa, pai, ver isso, observar isso mais de perto. Isso vai ajudá-lo e ele vai entender que ele pode abençoar outras pessoas. Ensine ele a dividir aquilo que ele tem. Ensine ele a compartilhar com os mais necessitados. Ensine ele a doar os presentes os brinquedos que ele ganhou de presente e não usa mais. Isso vai impregnar valor, vai trazer transformação para o caráter dele e ele vai ser bênção na comunidade em que ele está inserido. Sexto e último conselho, incentive a responsabilidade. Dar responsabilidades aos filhos, ensinarem a tomar decisões é muito importante. É lógico que você precisa respeitar a faixa etária de cada criança. Não pode delegar à criança algo que ela não pode fazer. Exemplo, uma criança de 1 ano ainda não pode botar o lixo lá fora. Uma criança de 5 anos já pode ajudar o pai a levar o lixo para fora. Uma criança de 6, 7 anos já pode, com a ajuda da mãe ou do papai, lavar o copinho que ela usou ou o prato de plástico que ela tem. Você vai desenvolvendo, arrumar a cama, guardar a roupa que acabou de trocar. Você precisa desenvolver, isso ajudará a ele ter responsabilidade. Não faça tudo por ele. Se ele pode carregar a mochila dele para a escola, não for muito pesada, deixe ele carregar. Se ele não pode carregar a mochila, deixe ele carregar a merenda. Alguma coisa ele precisa participar, envolva ele nas atividades do lar. Acabou de brincar, a responsabilidade de guardar os brinquedos. Papai, não guarde os brinquedos por ele. Ele tem mãos e se você ensinar a rotina, a disciplina, isso vai entrar facilmente na rotina da vida dele. Esses conselhos que eu estou te dando são conselhos práticos e que vão te ajudar a desenvolver uma capacidade muito bonita na vida do seu filho. E o filho que tiver essas capacidades honrará os seus pais e não os envergonhará. Lógico, isso não é garantia de que vai dar certo 100%,
mas esses valores transferidos a eles ao longo da vida, nós deixaremos para eles um legado e eles terão um futuro e um mundo melhor para viver com menos dificuldade. Se nos omitirmos, certamente eles terão grandes dificuldades para enfrentar o dia a dia. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Você vai deixar o seu like, você vai comentar algo e você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles também recebam essa instrução. Certamente você conhece algum papai, alguma mamãe, algum vovô, alguma vovó que precisa relembrar esses conselhos. Compartilhe com ele. Um forte abraço. Tenha sempre esperança. Te vejo no próximo episódio, se Deus assim permitir. Até lá. Forte abraço.